O texto diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, o Senhor falou conosco, Pai, por meio da sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor se revelou a nós. E por meio da sua palavra nós podemos conhecer as ricas bênçãos, Pai, o grande tesouro, que é a sua graça, a salvação, que é conhecer a Jesus Cristo. Agora nos ajude, Pai, com o Espírito Santo, ilumine o nosso coração, a fim de que compreendamos o valor desse grande tesouro, em nome de Jesus. Amém. Em algum momento você já teve dúvida se vale a pena mesmo seguir a Cristo? Já teve algum momento que você pensou assim, esse negócio de seguir a Jesus, de ir para a igreja dá muito trabalho? Já teve momentos em que você olhou para as dificuldades, então pensou, seria tão mais fácil se eu não fosse crente? Será que esse negócio de ser crente vale mesmo a pena? Hoje, mais cedo, nós acabamos de ler o Salmo 73, durante a nossa liturgia, e o Salmo 73, ele mostra o drama de quem faz esse tipo de pergunta. O salmista, nós lemos, ele começa a ver os ímpios, os maus, se dando bem. Ele começa a ver aqueles que fazem o mal, recebendo recompensas, tendo muitas riquezas, e ele começa a pensar se vale mesmo a pena fazer o bem. Ele fica cansado de fazer o que é certo. De certa forma, ele não sabe mais se vale a pena. E existem muitas pessoas assim. Muitas pessoas que eu e você conhecemos. Pessoas que conhecem a verdade. Pessoas que conhecem a Bíblia. Mas que não querem mais saber de servir a Deus. E aí você vai lá, conversa com elas, exorta elas a voltar para Deus, a voltar para a igreja, e elas respondem para você assim, eu já sei de tudo isso que você está falando para mim, mas eu simplesmente cansei. Muita gente deixa de servir a Deus porque pensa que encontrou algo mais valioso lá fora. Um novo foco em sua carreira, a possibilidade de um casamento com um não cristão, um namoro lá fora, festas e baladas. E daí você confronta essa pessoa com o fato de que seguir a Cristo requer o abandono dessas coisas. Mas a pessoa simplesmente decide que não vale a pena. Não vale a pena pagar esse preço. Então vai embora. O texto que nós lemos hoje responde a tal tipo de dilema, a tal tipo de dúvida. A grande questão que esse texto busca responder é a seguinte: o reino de Deus vale a pena? Qual que é o contexto em que esse texto está inserido? Jesus aqui no capítulo 13 está contando uma série de parábolas que nós chamamos de parábolas do reino. Nessas parábolas, Jesus busca ensinar os seus discípulos a respeito da natureza desse reino, do reino dos céus, que ele havia inaugurado. E veja, quando Jesus usa esse termo, essa expressão, reino dos céus, ele não está atirando no escuro. Ele está usando um termo que os seus ouvintes entendem. Havia entre os judeus a esperança da inauguração, da chegada de um reino e que o Messias inauguraria. E a Bíblia diz que esse rei, que esse reino que o rei inauguraria traria duas coisas: redenção e juízo. E era isso que os judeus esperavam. Os judeus esperavam um rei que trouxesse redenção, que os libertasse da opressão do Império Romano. Eles esperavam um rei que dominasse sobre o mundo inteiro. Um rei que faria todas as nações reconhecerem o Deus de Israel. Ele esperava que esse rei viesse, derrotasse os inimigos e trouxesse o seu juízo. Eles esperavam uma redenção política e um julgamento imediato de todos os povos, assim que o rei chegasse. E agora Jesus está corrigindo as expectativas erradas dos seus discípulos. Ele está mostrando aos seus discípulos que, de fato, ele trará redenção e juízo, mas não da maneira que os seus discípulos estavam esperando. Enquanto o juízo não viesse
A palavra de Jesus seria semeada e frutificaria em alguns lugares, em outros lugares não. Nós vimos isso hoje de manhã na parábola do semeador. Ele está ensinando que enquanto esse juízo não vem, o juízo seria futuro, ele viria numa segunda vinda. O joio e o trigo cresceriam no mundo. Essa é a parábola do joio e do trigo, que nós vemos logo depois da parábola do semeador. E essa parábola é muito mal interpretada muitas vezes, porque muita gente pensa que essa parábola se refere à igreja, que o campo é a igreja, e que na igreja tem joio e tem trigo. Mas não é esse o ensino da parábola. A parábola do joio e do trigo diz respeito à demora do julgamento de Cristo sobre o mundo. Ele está ensinando que o juízo virá só no final, quando ele voltar pela segunda vez. Enquanto esse juízo não vem, ainda haverá um crescimento dos filhos de Deus, que é o trigo, mas haverá também um crescimento da oposição a Deus, que é o joio. E o dia da colheita vem lá na frente, lá no futuro, quando haverá separação entre o joio e o trigo. Os discípulos de Jesus esperavam que o juízo fosse imediato, que fosse ali, na hora, que Jesus iria instaurar ali o seu reino político. Mas Jesus está ensinando que não é agora, é depois. E os judeus esperavam uma libertação que fosse política, mas Jesus está mostrando que a libertação que ele traz é a libertação do poder e da culpa do pecado. Nós vivemos entre o já e o ainda não. O reino de Deus já foi inaugurado. Jesus ele veio e inaugurou o seu reino. E alguns aspectos desse reino já estão disponíveis a nós. A redenção dos pecados já é disponível. Nós já conhecemos o Rei, que é Jesus Cristo, e o seu reino, à medida em que conhecemos Jesus. Mas esse reino de Deus ainda não foi consumado. Não chegou ainda o dia da colheita. Não houve ainda o grande julgamento. E até esse dia do julgamento chegar, esse reino é invisível aos nossos olhos. A parábola do grão de mostarda, que tem no capítulo 13, versículos 31 e 32, é sobre isso. Ela fala sobre o fato de que o reino de Deus começa pequeno, como um grão de mostarda. Aquela coisa que é pequena, desprezível aos olhos, mas essa sementinha vai se tornar uma grande árvore, de grandes proporções, que vai servir de abrigo para muitas aves. Assim também é o reino de Deus. É por isso que nós não devemos desprezar os pequenos começos. O reino de Deus é uma coisa pequena. Não tem poder político, não tem poder cultural, é uma coisa que é desprezada pela sociedade. Mas, um dia, será uma árvore tão grande que as aves do céu se abrigarão sob esse reino. A parábola do fermento, no versículo 33, também traz a mesma ideia. Diz que o reino de Deus é invisível como um fermento, mas tem um grande efeito. Você não vê o fermento. A mulher escondeu o fermento no meio do trigo. É uma coisa invisível. Mas você vê o efeito que o fermento traz. E você só percebe esse efeito quando o bolo está pronto. Assim também o reino de Deus só será visível a todo mundo no dia da colheita, no dia da consumação. Mas essa demora que Jesus está mostrando, o reino já foi inaugurado, mas o juízo virá no futuro. Essa demora na consumação do reino pode trazer uma decepção aos discípulos. Afinal, eles estão pagando um alto preço para seguir a Jesus. Jesus ele já mostrou aos discípulos que o preço de seguir a ele, o preço do discipulado é um preço alto. E aqueles discípulos já abandonaram as suas profissões, abandonaram as suas famílias, doaram todos os seus bens para poder estar com Jesus. E eles passaram por perseguição e sofreram a oposição dos mestres religiosos de sua época. Eles viajavam longas distâncias, dormiam pouco, comiam pouco. Era uma vida bem desconfortável. Mas eles ainda tinham a esperança de que isso ia valer a pena, porque, enfim, Jesus iria inaugurar o seu reino. Ele iria dominar sobre todas as nações, e eles estariam bem no meio disso. Mas aí então eles começam a perceber que Jesus ainda sofre oposição, que Jesus ainda sofre perseguição, que Jesus ainda não subjuga sobre seus inimigos. Então esses discípulos passam a ter dúvida. E nós vimos isso na semana passada, na semana retrasada, na dúvida de João Batista, capítulo 11. Ele foi o primeiro a ter dúvida.
Ele pergunta a Jesus: és tu o enviado ou devemos esperar outro? Jesus estava demorando para fazer tudo aquilo que eles esperavam que ele fizesse quando o reino chegasse. E os discípulos de Jesus tinham a mesma dúvida. É como se eles perguntassem a Jesus: então quer dizer que nós te seguimos, passamos fome, mal dormimos, sofremos oposição, e tudo isso para não vermos o reino consumado? Por que nós deveríamos entregar a nossa vida, tudo o que temos, tudo o que somos, por causa de um reino que nós não podemos ver? Eles esperavam outra coisa. Esse é o contexto em que Jesus conta essas duas parábolas. A parábola do tesouro perdido e da pérola. E essas parábolas dizem algo sobre o reino, mas também têm o objetivo de encorajar os seus discípulos. Eles falam àqueles que estão pagando um alto preço por seguir a Cristo. E essas duas parábolas nos dizem: vale a pena. Vale a pena perder tudo, porque a verdadeira alegria só se encontra no reino. Veja, essas duas parábolas, elas são bem parecidas uma com a outra, porque elas trazem a mesma mensagem. Primeiro nós temos a parábola do tesouro escondido, versículo 44. E nessa parábola o reino de Deus é comparado a um tesouro que está enterrado. Veja, naquele tempo não era incomum que tesouros, que riquezas, que ouro, prata fossem enterrados, porque não havia banco naquela época. Não era seguro guardar muito dinheiro em casa. Então quem tinha uma grande quantia de riqueza, de dinheiro, de prata e ouro, os enterrava. E essa prática deu origens a muitas lendas, muitas histórias que nós contamos até hoje. Quem nunca viu um filme de pirata que vai atrás de um tesouro escondido, seguindo um certo mapa? Um tesouro perdido. E veja, esse tesouro aqui, ele estava provavelmente perdido. Esse tesouro não era da propriedade do homem que estava cavando, porque ele teve que obter a terra para poder ter a propriedade daquele tesouro. E esse tesouro também não era do conhecimento do dono daquela terra, porque ele, se soubesse que havia um tesouro ali, ele não teria vendido. Esse tesouro estava ali provavelmente há muito tempo. Era algo que estava ali, oculto, e ali ficaria, se não fosse encontrado por aquele camponês. Então esse homem encontra o tesouro, e encontra o tesouro quase que acidentalmente. Ele não estava procurando o tesouro. Ele estava ali lavrando a terra, trabalhando, preparando para algum tipo de plantação ou coisa assim. Mas assim que ele descobre aquele tesouro que estava oculto, ele percebe que é uma oportunidade única. Ele não poderia perder essa oportunidade. Então esse homem fica tomado de grande alegria, e com grande alegria, transbordando de alegria, ele se desfaz de tudo. Veja, é necessário que algo valha muito a pena para você, com alegria, se desfazer de tudo que você tem. E é o que ele faz, ele vai e vende tudo, sem nem pensar duas vezes. Quando eu e a Aniele nos casamos, a gente não tinha nenhum móvel naquela época, nossa casa estava bem vazia. Então nós descobrimos uma família de irmãos nossos na fé que estavam se mudando para a Polônia e estavam vendendo tudo, vendendo todos os móveis, todos os eletrodomésticos e tudo mais, e a gente foi lá e aproveitou. Aquela família vende tudo, compramos muita coisa com eles, por um preço bem baixo. E eles não iam levar nada lá para a Polônia. Eles estavam vendendo todos os móveis, todos os eletrônicos, cada coisinha da casa deles que tinha uma história, que eles compraram com muito suor, e eles iriam refazer a vida deles em outro lugar. E eles não estavam tristes. Eles não estavam lamentando isso. Eles estavam cansados, sim, porque é cansativo você passar por uma mudança de país. Mas eles tinham uma grande expectativa no coração e alegria, porque uma coisa grande iria acontecer. Eles iriam passar por uma grande mudança. E veja, esse homem, então, ele se desfaz de tudo que ele tem com alegria. E o homem se desfaz de tudo para comprar aquele campo. Ele não vai simplesmente pega o tesouro para si. Ele não pode fazer isso, ele precisa ter direito sobre aquilo. E havia uma lei rabínica, uma lei judaica, que afirmava que um trabalhador que encontrasse um tesouro no campo tinha duas escolhas. Se tirasse o tesouro do campo, teria que devolver esse tesouro ao dono do terreno. Mas se deixasse ali o tesouro,
Ele poderia legalmente, era legal essa opção, acumular dinheiro até que tivesse o suficiente para comprar o terreno. Então, somente então ele removeria o tesouro. Então esse homem estava seguindo os costumes de sua época. Ele estava corretíssimo. Ele adquiriu os direitos sobre aquela terra. Então pôde ter o tesouro. Valia a pena perder tudo o que ele tinha, porque o tesouro era muito maior. A segunda parábola é a parábola da pérola, versículos 45 e 46. E ela é parecida com a primeira, só que temos algumas pequenas diferenças. Primeiro, o que temos aqui é um mercador de pérolas. O mercador de pérolas era um especialista em procurar e avaliar o valor das pérolas que ele encontrava. E veja, naquele tempo não havia pérolas artificiais. As pérolas valiam muito mais do que valem hoje. Eram coisas comparadas ao ouro e à prata, ou até valiam muito mais. E aqui nós temos um homem que procurava as pérolas. É diferente um pouco do trabalhador no campo. O trabalhador no campo ele não procurava o tesouro, mas este homem procura pérolas. Ele é um especialista em avaliar o valor de coisas preciosas. Naquele tempo as pérolas só podiam ser encontradas no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico e no Oceano Índico, os 3 lugares longe dali de Israel. E esse homem então tinha de viajar bastante, de um canto para o outro, a fim de obter pérolas. E ele ia para lá e para cá, viajando, avaliando, dizendo se cada uma valia a pena ou não. Até que enfim ele encontra a pérola mais valiosa. E ele também não pensa 2 vezes. Ele vende tudo o que tem, a fim de comprar aquela única pérola, porque ela era de grande valor. Ele precisa ter aquela pérola. Era uma oportunidade única, e ele poderia perder tudo a fim de obter a pérola, e ainda assim valeria a pena. O que essas 2 parábolas nos ensinam? Qual que é a mensagem dela para hoje? E como que ela pode ser um encorajamento para nós? Em primeiro lugar, essa parábola nos ensina que o reino de Deus é valioso. E esse valor do reino de Deus é oculto para muitos. Veja, Jesus compara aqui o reino a 2 coisas que são valiosas, o tesouro e a pérola. E são coisas que muitos procuram, que vale a pena obter. De fato, a coisa mais valiosa que nós podemos obter é Cristo. De fato, o reino de Deus é o reino de Cristo. O reino está intimamente ligado à pessoa do rei. E nós fazemos parte do reino na medida em que conhecemos esse rei. E a coisa mais preciosa que nós podemos ter, então, é a fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que em Cristo os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Lá em Colossenses, Paulo diz que ele considerou tudo que ele tinha antes, como fariseu, como homem da lei, como membro do Sinédrio, como perda, como refúgio por causa de Cristo. Cristo é o maior tesouro que nós podemos ter. Mas nem todos reconhecem o valor desse tesouro. O valor do reino é oculto para muitos. Assim como na parábola da semente de mostarda e do fermento, aqui temos essa ideia de que o reino é uma coisa que é desprezível aos olhos. É pequeno. Pouca gente consegue entender, enxergar o seu valor. O mundo considera outras coisas muito mais importantes. A vida acadêmica e profissional é mais importante. O bem-estar emocional e psicológico é mais importante. Sentir-se bem consigo mesmo é mais importante. E muitas vezes nós, cristãos, somos influenciados pela cosmovisão do mundo e adotamos essa balança de valores do mundo. Nós abrimos mão de buscar o tesouro invisível e passamos a querer buscar tesouros mais palpáveis, mais visíveis, mais imediatos. Há por aí muitas propostas de redenção que prometem tesouro para hoje, para agora, em termos bem visíveis. Nós não queremos algo que não podemos ver. Nós não queremos algo que só veremos muito mais tarde. Nós queremos ver o paraíso agora. E isso é buscado por muita gente de inúmeras formas. Há quem busque isso por meio do consumo. Eu consumo, eu compro coisas para construir uma vida confortável, um paraíso para mim hoje aqui. Tem gente que busca esse paraíso por meio do envolvimento social.
Eu me envolvo com uma ideologia, me envolvo com um partido político, com envolvimento social, a fim de construir um paraíso na terra que eu possa ver com meus próprios olhos. Há quem busque isso por meio dos relacionamentos. Eu busco relacionamentos que me completem, que forneçam a satisfação que eu desejo no meu coração. Há quem busque tal tipo de paraíso por meio da realização profissional. Eu busco por satisfação existencial por meio do meu trabalho. Eu quero me sentir realizado. Eu quero ter sucesso profissional e acadêmico para me sentir completo. E isso tudo é idolatria. A Bíblia nos diz que Jesus é quem inaugura o reino. Jesus é quem consumará o reino. E tudo o que nós devemos fazer até lá é esperar com fé as coisas que ainda virão. Em momento algum a Bíblia diz que nós construiremos o reino. Tem muita gente por aí que acha que nós vamos construir o reino. E isso não é bíblico. É Jesus quem constrói o reino. É Ele quem inaugura o reino. É Ele quem consumará o reino. Tudo que nós temos de fazer é esperar com fé. E sempre que nós tentamos construir um paraíso na terra, seja por meio do nosso dinheiro, seja por meio do nosso envolvimento, do nosso trabalho, nós estamos incorrendo numa espécie de idolatria. Sempre que buscamos satisfação em algum tipo de tesouro, que não aquele que Deus nos dá, estamos colocando algo que não é Deus no lugar do nosso Deus. Nós devemos, em lugar disso, olhar para o mundo da perspectiva de Deus, que é diferente da perspectiva do mundo. Quando nós olhamos assim, da perspectiva divina, então certas coisas se tornam menos valiosas e outras se tornam mais importantes. Então nós lemos o Salmo 73, e o salmista pensa a respeito dos ímpios que se dão bem, e ele sente inveja dos ímpios e sente cansaço de fazer o bem, até que ele passa a enxergar como Deus vê. Até que ele se atina com o destino dos ímpios. E ele se depara com a realidade do julgamento final, do julgamento futuro. Então ele percebe que todo esse caminho do ímpio não vale nada. Em contrapartida, esse salmista percebe que a única coisa valiosa que ele tem é o próprio Deus. Então esse salmista diz, Salmo 73, versículos 25 e 26, ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Isso é ver as coisas de uma outra perspectiva. Isso é adotar uma nova escala de valores. Deus é a nossa herança e nada é mais valioso para nós. O apóstolo Paulo diz algo parecido. Ele falando a pessoas que poderiam passar por sofrimento. Ele diz lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo nos chama a olhar da perspectiva da eternidade e diz que qualquer sofrimento hoje, qualquer sofrimento atual é pequeno se comparado com a glória. O mundo não entende isso. E por isso o mundo considera coisas bem menos importantes como sendo o seu tesouro. O apóstolo João também diz, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Aquilo que nós seremos é oculto ao mundo. Eles não veem o reino, eles não veem como nós vemos, é oculto a eles. E essa é a pergunta que você deve fazer para você mesmo hoje. Você tem enxergado o valor do reino? Você tem visto as coisas da perspectiva de Deus? Você tem considerado a Cristo seu maior tesouro? Ou você tem ansiado por tesouros mais visíveis, mais imediatos, tesouros que você consegue obter com suas próprias mãos e com seu esforço? Veja, você não será capaz de enxergar esse verdadeiro tesouro se Deus não lhe mostrar. O tesouro foi encontrado quase que incidentalmente por aquele homem. Ele não estava procurando pelo tesouro. Ele simplesmente foi achado. É Deus quem muda as prioridades do nosso coração. É Ele quem nos faz enxergar. É Ele quem nos tira da cegueira e nos faz ver o verdadeiro valor das coisas. Poder enxergar o valor do reino é graça.
Somente aqueles que tiveram o solo do coração preparado pelo próprio Deus é que são capazes de enxergar. Somente aqueles que são ovelhas de Deus são capazes de ouvir a voz do pastor. Mas aí você pode se perguntar, mas o mercador de pérolas, o negociador de pérolas, ele estava procurando por pérolas. O homem que encontrou o tesouro não estava procurando, mas o mercador de pérolas estava procurando. E é verdade, e há muita gente que procura. Tem muita gente que procura no lugar errado. Há muitas pessoas por aí cavando a vida inteira no lugar errado. Muitas pessoas que passam a vida observando e avaliando pérolas, viajando para lá e para cá em busca de algo valioso. Pessoas que buscam sua satisfação em religiões, no dinheiro, na fama, no prazer, no poder. Mas quando você se depara com um reino, você enxerga o que de fato é valioso. E enxergar isso é graça de Deus. O valor do reino é oculto a muitos, mas o cristão ele valoriza o reino acima de qualquer outra coisa. E essa é a segunda coisa que nós vemos nesse texto. O cristão valoriza o reino acima de qualquer outra coisa, porque o reino de Deus ele é mais valioso. O mundo não enxerga o valor do reino, mas nós enxergamos. Quando encontramos o reino, o seu valor é para nós motivo de grande alegria. A verdadeira satisfação é encontrada em fazer a vontade de Deus. Ter a Cristo torna-se motivo de deleite. E veja, nós fomos criados, você foi criado para ansiar por alegria. E todos os seres humanos buscam alegria. Nós ansiamos por algo que nos complete. E cada ser humano vai resolver isso da sua própria maneira, vai buscar isso do seu próprio jeito. Veja, a Constituição dos Estados Unidos, ela estabelece como um dos direitos fundamentais do homem a busca pela felicidade. Veja, nós temos desejos, e geralmente os nossos desejos, por causa da queda, nos guiam ao pecado. Nossos desejos são, em geral, pecaminosos. Nós desejamos por alegria e buscamos um lugar errado, e isso nos guia ao pecado. E nossos desejos também são coisas que geralmente estão fora do nosso controle. Se nós fomos criados para buscar por alegria, nós buscaremos isso até o fim, até encontrar. E se não encontrarmos no lugar certo, continuaremos procurando, até encontrarmos. A solução cristã, a solução que Cristo dá para o problema dos desejos, não é suprimir os desejos. Não somos como as religiões orientais, que dizem que nós devemos abrir mão dos desejos e não desejar mais nada. A solução cristã para o problema dos desejos é substituí-los por um desejo maior. O reino de Deus é fonte de alegria ainda maior. Cristo nos apresenta algo maior para desejarmos. A solução de Cristo para o problema de procurarmos por alegria não é dizer não procure por alegria, mas é mostrar onde há a verdadeira alegria muito maior, um tesouro muito maior. E se nós ainda estamos olhando para o quintal do vizinho, se nós ainda estamos desejando coisas ilícitas, se ainda estamos pensando, será que vale mais a pena ficar aqui? Lá tem tesouros mais interessantes. É porque ainda não estamos provando o suficiente desse banquete que já foi dado a nós. Se o reino de Deus é fonte de alegria para nós, então com alegria abriremos mão de qualquer outra coisa, porque tudo se torna menos importante quando encontramos a verdadeira alegria em Deus. Veja, nessas duas parábolas, os homens vendem tudo com toda a disposição. Eles não foram obrigados a vender. Eles não fizeram isso com murmuração. Eles não ficaram reclamando, olha só o preço alto que eu paguei, isso é muito difícil. Não, eles fizeram tranquilamente e voluntariamente com muita alegria. Porque tudo que eles tinham se tornou pequeno comparado com o grande tesouro que eles têm. Lembra da parábola do jovem rico? Lá em Mateus capítulo 19. O jovem rico ele foi até Jesus querendo saber como alcançar a vida eterna. E Jesus confrontou diretamente o ídolo do seu coração. Jesus o convidou a vender tudo o que tinha, dar aquilo aos pobres e segui-lo. Era exatamente isso. Jesus convidou ele a abrir mão de tudo que tinha a fim de obter o tesouro.
Jesus não está ensinando que todos nós devemos fazer isso, mas ele está mostrando que ele deve ser a coisa mais importante em nossas vidas. Mas o jovem rico não consegue fazer isso. Na mesma hora, aquele jovem rico fica triste. O jovem rico se entristeceu. A perspectiva de trocar tudo o que tinha por Jesus não deixou ele feliz. Pelo contrário, foi algo penoso para ele. Ele pensou, se esse é o preço que eu tenho de pagar, então não vale a pena. Isso é bem diferente da história do apóstolo Paulo. Na sua carta aos Filipenses, Paulo fala a respeito daquilo que ele abriu mão por causa de Cristo. E ele diz, eu era um fariseu, respeitado, membro do Sinédrio. Paulo ele tinha poder. Ele era membro do concílio de líderes daquele povo. Ele tinha reconhecimento social. Ele era irrepreensível quanto à lei. Ele tinha aprendido aos pés do mestre Gamaliel, que era um grande mestre da época. Ou seja, Paulo tinha um reconhecimento acadêmico naqueles tempos, uma reputação acadêmica, mas tudo isso Paulo considerou como perda por causa de Cristo. Tudo isso era nada se ele não tivesse a Cristo. E ao abraçar a Cristo, ele de fato perdeu tudo isso. Toda a sua reputação, toda a sua influência sobre os judeus foi perdida. Mas isso não foi algo triste para Paulo. Ele não ficou triste. Ele não ficou olhando para trás. Ele não ficou olhando para aquilo que ele perdeu. Ele ficou alegre, sim, porque havia encontrado uma alegria maior. Veja, muitos de nós, ao seguir a Cristo, podemos ter certas perdas. Você pode perder alguma coisa por seguir a Cristo. Talvez para você seguir a Cristo signifique abrir mão do relacionamento ilícito em que você está inserido. Talvez, se você quer seguir a Cristo, isso signifique perder o seu namorado ou perder sua namorada, que não são crentes. E se você não consegue abrir mão do pecado por causa de Cristo, isso mostra que para você esse relacionamento é um tesouro maior que Cristo. Suas disposições do coração estão equivocadas, estão erradas, seu conjunto de valores está equivocado. Talvez para você seguir a Cristo significa abrir mão da sua reputação acadêmica. Em muitos lugares por aí, na universidade, nas escolas, ser evangélico é algo careta, é algo ruim, pejorativo. E talvez você tenha que nadar contra a maré ao testemunhar da sua fé cristã. Mas se você se envergonha disso, se você fala, não posso falar, eu vou passar muita vergonha lá. Então talvez para você a sua reputação e o seu conforto tenham se tornado um tesouro maior que Cristo. E o que Cristo diz a você aqui, que deve te encorajar, é que o reino de Deus vale a pena. Nele há uma alegria maior, nele há um tesouro maior. Você terá paz com Deus, você terá perdão dos pecados, você será, no fim, glorificado e limpo de toda impureza. Essas alegrias do reino, como o próprio reino, elas são muitas vezes invisíveis. Muitas vezes difíceis de perceber a olho nu, mas elas são reais. E boa parte delas são futuras, mas nós podemos ter certeza dessas alegrias. E se para ter direito a essa alegria, você tiver de perder tudo, família, bens, poder, como diz o hino de Lutero, faça isso com alegria. Olhe para a situação com as lentes da eternidade. O sofrimento do presente é muito menor do que as glórias do porvir. Se por causa disso você sofreu oposição e tiver alguma dor aqui, passe por isso com alegria, porque vale a pena. Esse texto nos ensina que o reino de Deus é valioso, e o valor dele é, ao mesmo tempo, oculto e descoberto. E aqueles que não foram encontrados por Deus, para eles esse reino é oculto, é descoberto, é revelado a nós, que conhecemos a Cristo. Esse texto nos mostra que o reino de Deus vale mais do que tudo, e podemos abrir mão de tudo por causa da alegria que nós receberemos, sem murmuração, sem reclamação, sem olhar para o quintal do vizinho. Podemos abrir mão de qualquer coisa por causa do reino. Que isso te encoraje
Que isso te leve a uma obediência maior. Que isso te dê alento nas horas difíceis. Porque servir a Cristo vale a pena. Que Deus nos abençoe.